Estamos começando mais um programa Saúde é Tudo, aqui pela TV União. Nós, no programa passado, ficamos tão preenchidos aqui, tão empolgados com o assunto, que notamos que tinha muito mais coisa para a gente falar. É tanto que hoje nós vamos complementar o programa anterior, em que nós falávamos sobre alimentos, nutrição, e falamos também que tinha mitos e verdades sobre muitos deles. E hoje eu queria abrir, nós estamos aqui com o professor Edivaldo, que é farmacêutico, professor da Faculdade de Farmácia, e que está aqui conosco tirando todas essas dúvidas. E eu queria, Edivaldo, continuar assim aquele nosso papo sobre medicação e alimento. Quer dizer, muitas das coisas nós poderíamos prevenir, quer dizer, muitas das doenças nós podíamos prevenir com uma boa alimentação, e muitas vezes você, mudando sua alimentação, você corrige uma série de outras patologias que são doenças. Ressaltando bem que tem determinadas doenças que você tem que usar antibióticos, você tem que usar a medicação mesmo, e que somente o alimento não resolve. Mas o que você complementaria sobre essa história de medicamento e alimento? Obrigado, Sofuco, novamente pelo convite. Mas, Sofuco, o alimento ele é tão importante que quando a gente olha para uma pessoa, a gente logo desconfia o que ela come. Já notou isso? Né? É curioso isso, né? Quando você olha para a pessoa, você vê um leão com aquela cara invocada que ele tem, logo você desconfia o que ele come, né? Um coelhinho tão meigo, tão sensível, logo você imagina o que ele come, né? Então, assim, a pessoa tem muito o estilo, o jeitão daquilo que ela come. E sempre o alimento foi um fator de classificar realmente as pessoas, de serem saudáveis ou não saudáveis. E é muito curioso que quando a gente vai no supermercado, não sei se o senhor vai ao supermercado, mas se você for, observe as pessoas, o quanto de veneno, o quanto de doença elas colocam dentro do carrinho do supermercado. Muitas vezes as pessoas vão no supermercado comprar doença e não vão comprar comida, não vão comprar vida saudável. Há algumas teorias que defendem o seguinte, que nós não precisamos fazer dietas, ou seja, nós não precisamos introduzir novos produtos na nossa vida para a gente ter uma alimentação mais saudável. Basta a gente selecionar um pouco melhor aquilo que a gente já come, né? Acentuando alguns e até diminuindo outros, né? Mas ainda assim você pode ter certeza que a nossa alimentação, o estilo da nossa alimentação, ela vai ser responsável por prolongar ou encurtar a nossa vida. Existe, inclusive, hoje em dia, existe um aprimoramento assim, do desejo da sociedade do sabor. Então, cada dia mais as pessoas gostam do sabor do alimento. Tem uma brincadeira que se faz em que o paciente pergunta para o médico, doutor, como que eu sei quando o alimento é saudável? O médico responde, pelo gosto, se ele for ruim, ele é saudável, né? E é mais ou menos assim, ainda assim a indústria dos alimentos, elas nos conquistam pelo sabor e não pelo conteúdo, não pela qualidade nutritiva. E sempre quando eu tenho oportunidade, e agora eu estou tendo, vou ressaltar de novo, que existem os realçadores de sabores que são muito utilizados de uma maneira geral em todas as pessoas que trabalham com alimento. Claro, eles ganham cada vez mais royalties pelo sabor, se procura mais eles pelo sabor. E nós conhecemos, eu queria que você dissesse alguma coisa sobre o ciclamato monossódico, que é uma coisinha simples, que dá um sabor maravilhoso, mas que é extremamente nocivo. A sorte que nós temos, Sofuco, é que os adoçantes, o ciclamato é um caso deles, nós usamos em pequena quantidade, né? Se a gente usasse em maior quantidade, os casos de cânceres, os abortos prematuros, seriam muito mais evidentes. Então, não existe adoçante inocente, né? Os adoçantes, eles realmente, principalmente os cânceres, é o caso mais evidente que a gente tem. Então, mesmo que o nosso público resolva utilizar os adoçantes você pode utilizar as gotas, não é para esguichar,
dentro da xícara, né? Usar em pequena quantidade. Inclusive, quando a gente vai comprar um bom café, lá está escrito no rótulo de um bom café, experimente sem açúcar, né? Porque você não sente o gosto de café, você sente o gosto do açúcar, né? Então, quando a gente coloca açúcar no produto, a gente realmente passa a marcar o açúcar e não mais o gosto da fruta ou do produto. Agora esse ciclamato monossódico que eu falo e que eu tenho medo, é que existe no comércio para venda tabletes que se coloca, por exemplo, numa sopa que não tem gosto de nada e ela fica deliciosa. Sim. Então isso causa um mal terrível. E isso não ficou somente a nível de grandes restaurantes, ficou dentro da casa de cada um. Há alguns autores colocam, Sr. Foucault, que um exemplo paralelo, mas que se transformou numa coisa concreta. A indústria do cigarro, ela aprendeu a como deixar as pessoas dependentes do cigarro, né? Fazendo variações de engenharia genética em cima da produção do fumo, né? Do tabaco. E interessante, quando o senhor vai olhar o mapa das empresas que são donas da comida do mundo, especialmente o fast food, são as indústrias que fabricavam cigarro, resolveram investir menos no cigarro e agora elas têm ações da indústria da comida. Elas aprenderam a como viciar as pessoas em cigarro e agora estão aprendendo a como viciar as pessoas em comida, né? Não tem cheiro mais saboroso, professor Fulvio, do que cheiro de gordura trans. Já notou? Pior gordura, ela tem o cheiro mais atrativo. Se estiver fritando um bacon lá na esquina, ele chega na tua casa fácil. E a boca já saliva, né? E realmente a gente fica muito atraído, especialmente por aquilo que não presta, né? É terrível mesmo. E hoje em dia existe assim, generalizado, né? O medo do colesterol. Então, nós médicos avisamos aos pacientes, em todo canto se fala, cuidado com o colesterol, ele vai entupir as artérias. Na realidade, isso acontece. Mas aí eu pergunto, e por conta disso, será que se você diminuir na alimentação os alimentos que são gordurosos, será que nós resolvemos esse problema? Não resolve, Sr. Foucault. Não resolve porque, para a gente ter colesterol elevado, a gente não precisa ingerir colesterol. O organismo é capaz de fabricar colesterol. O nosso fígado ele é um mestre de obras para produzir colesterol. Ele não vai produzir colesterol somente da gordura que a gente ingere. Ele vai produzir colesterol através dos carboidratos, dos triglicéridos, de outras moléculas que nós temos no organismo. Então, somente o organismo dos animais é capaz de sintetizar o colesterol. Mas quando a gente olha esse mapa das mortes provocadas pelos danos provocados pela gordura, a gente vai notar que mais de 60% das pessoas que morrem de acidentes cardiovasculares tinham colesterol normal. Mais da metade. Então, o colesterol elevado não é um fator determinante para a morte ou acidentes cardiovasculares. Ele contribui, mas não é determinante. Ainda assim, a gente nota que ter o colesterol um pouco acima do normal, 20%, 30% acima do normal, não é um dano muito grave. O importante é que o colesterol bom não seja baixo. Se o colesterol bom for um pouquinho mais alto ou dentro de um limite superior, ele protege o indivíduo do colesterol elevado. E é aqui onde entra as boas gorduras. Entra as boas gorduras. Exatamente. Né? Porque normalmente nos exames que eu vejo diariamente no consultório, às vezes o colesterol nem está tão alto, está até normal, mas o HDL, que é o colesterol bom, está lá embaixo. Está lá embaixo. Quem o paciente fica desprotegido. Né? O dano vascular, a inflamação vascular pode acontecer e, quem sabe, um dia um vaso vai se fechar ou está prestes a se fechar. Né? É interessante também, professor Foucault, que quando a gente olha o colesterol, a gente fala assim, meu colesterol está um pouco alto. Para algumas pessoas que têm um porte físico bom, que praticam atividade física, que o HDL e o bom colesterol estão um pouco alto, eu falo assim, que bom que o colesterol seu está um pouco alto, parabéns. Parabéns por quê? Porque quem tem o colesterol alto vai ter a perda de memória muito mais distante.
O colesterol ele é fantástico. Toda a nossa base de produção hormonal do nosso organismo é a base de colesterol, a base de gordura. Se nós não tivermos gordura para encapar os nossos nervos, a transmissão do impulso nervoso não chega até o cérebro. Então, tudo indica que aquelas pessoas que têm uma pressão arterial muito baixa, aquelas pessoas que têm o colesterol lá embaixo, são os fortes candidatos à perda de memória na velhice. E perda de memória precoce, pode ter certeza. Agora, vendo isso, a gente tem que ter uma base. Então, existem as gorduras ruins também, que a gente chama as gorduras saturadas, e existem as gorduras melhores, principalmente quando a gente fala assim, a gordura vegetal é melhor do que a gordura animal. E aqui a gente tem que fazer um parênteses imenso, porque como você falou, a indústria pega carona em alguns dados e leva isso assim para programas de televisão, como por exemplo dizer, margarina é uma gordura vegetal. Só que ele esquece de dizer que ela é uma gordura hidrogenada. Então ela passa a ser uma gordura péssima e ruim para a saúde. Inclusive, Sr. Foucault, a grande maioria das pessoas hoje, pela quantidade de trabalho que a gente tem, pela comodidade, alimenta-se fora de casa. O senhor acha que um restaurante vai colocar óleo de palma, né, para fritar um ovo? Ele vai colocar gordura hidrogenada mesmo, né? Ele vai usar uma gordura barata, porque usando o produto barato significa lucro, né? Então, quem come fora de casa tem que ter essa preocupação em escolher aquele lugar, ou então na hora de escolher o que comer, aquele produto que foi o mínimo possível processado, ou o mínimo possível frito, né? Transformado, que tenha tido contato com uma gordura ruim. E é isso, Edivaldo, que me preocupa muito, porque eu às vezes chego assim num restaurante, aí penso nisso que você acabou de dizer aí. Aí eu procuro evitar as frituras com gordura A e B. Aí tem aquela imensidão de verduras que é o ideal, mas aí eu noto como elas foram lavadas, se foi tirados os agrotóxicos. Enfim, quer dizer, nós estamos num beco sem saúde. É perigoso o senhor virar as costas e ir embora sem comer, né? Porque se a gente for prestar atenção em tudo, Mas é preciso a gente ter alguns cuidados. Por exemplo, você vê ovo frito e ovo cozido. Use o cozido, né? Porque o ovo frito você não sabe que gordura foi feita com ele, né? Dê preferência às folhas, aquele produto que foi muito menos processado. E as verduras eu dou preferência fora de casa, as cozidas, né? Sim, mas mesmo assim, professor Foucault, no indivíduo adulto a possibilidade dos vermes é muito baixa. O indivíduo adulto, a possibilidade dele ter uma verminose é muito baixa. Senão todos nós estamos empesteados de vermes, porque certamente a gente tem contato no dia a dia com eles, né? Você imagina, apenas uma lombriga, né, ela consegue produzir 27 milhões de ovos, uma única. A sorte que a maioria deles eles são ovos com defeito, né? São ovos imaturos, né? Então, quando a gente vai ver isso, 10 lombrigas seriam suficientes para infestar o Brasil inteiro, né? Mas mesmo assim nós somos ainda, enquanto adultos, bastante imunes a esses. Então, mas se a gente for olhar, a gente vai ver que a carne de porco e a carne de vaca, também elas podem ter os seus vermes, né? E se a gente não selecionar, o dano é mais ou menos igual. E quando eu falo assim nessas verduras, eu até nem lembro muito das lombrigas, eu me lembro dos agrotóxicos, que se a pessoa tiver um cuidado maior, vai diminuir muito o percentual do veneno lá naquela comida, né, que você vai usar. E eu já tive a oportunidade de, quando ia lavar as mãos, passei por uma janelinha que dava para dentro do restaurante que eu sempre ia comer e vi na hora como se lavava o alface. Foi pego um óleo bem grande e sacudido debaixo da torneira. Então, isso não é possível, não entra na minha cabeça, porque do jeito que eu sei como é e do jeito que eu faço lá em casa, eu acho que todo a água, é importante que a água seja corrente, né? Mas uma solução de hipocloreto de sódio, que ela é interessante. E é uma coisa tão simples. São simples, né? Não precisa mais que uma colher de sopa por litro d'água para deixar a verdura de molho aí durante 5 minutos, 8, né? Ou no máximo 10 minutos. E interessante, Sr. Foucault, que quando eu vou muito comprar verduras, principalmente no final de semana, e quando a gente está ali escolhendo, alguém levanta uma folha e tem um bichinho, né? Tem uma aranha. E a pessoa fala, ai credo, tem uma aranha, não vou levar. Eu levo aquela,
Porque se a aranha está viva, é sinal que não tem agrotóxico. Então, se você vai comprar verdura e vê que tem um bichinho, o bichinho está vivo, leve aquele. Porque é garantia que não tem agrotóxico ali, senão o bichinho estava morto, né? Então, é melhor espantar o bichinho do que ter um problema de saúde. E hoje em dia, do jeito que eu gostaria da gente falar um pouco mais, talvez no outro bloco, mas hoje em dia se fala muito de alimento tal, ou da cultura de tal alimento é melhor, é pior, hoje é bom, amanhã não presta. Por exemplo, agora está muito na moda os alimentos hidropônicos, né? Então, já existe comentários lá e cá dizendo que o hidropônico realmente você coloca a água com os nutrientes e aquela verdura seria muito melhor do que a outra. Mas, ao mesmo tempo, eu não acredito que tenha nenhuma água tão perfeita que tenha todos aqueles componentes que a gente encontra realmente na planta que é cultivada no terreno. Fogo, o senhor tem razão. Eu não sou especialista nisso, apenas eu observo e posso emitir alguma opinião, né? Eu vejo que a água da hidroponia jamais ela poderá substituir o solo, né? Mas o senhor presta atenção, o senhor compra um pé de alface que ele vem sujo de terra, que ele foi criado na terra, e pega um alface hidropônico, o senhor vê que a folha de hidropônica é meio plástica, né? Ela faz até barulho para quebrar. E a outra, que é produzida na terra, ela é mais sedosa, ela é mais maleável, né? Ela é mais sensível. Então, a hidroponia vem exatamente por conta do lucro, para você produzir num lugar inóspito, um lugar que nunca cresceria no chão por conta do solo, por conta da terra, por conta do sol, agora tranca numa estufa para produzir ali, né? Ainda assim, é uma forma de alimentar, mas eu não tenho dúvida que a anterior é saudável. O senhor nota que Lavoisier fala o seguinte, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É impossível a gente imaginar que de tanto retirar daquele lugar, por exemplo, do solo, a gente está devolvendo os minerais ali. Com a tendência do tempo, é normal que os vegetais, aquilo que sai do solo, ele cada vez vai ficando mais pobre, né? E a hidroponia também é uma situação como essa. Na verdade, eu penso que comer um alimento hidropônico de vez em quando não é problema, né? Agora, transformar aquilo numa fonte de alimentação diária, eu acho que deveria ter um pouco mais de cuidado. Eu também penso assim. Mas, como você falou aí, o outro lado também é verdade. Existem terras que são produtoras há muitos anos de determinados alimentos, que já não têm os elementos necessários, né? Não tem os sais minerais que a gente precisa. Os europeus, quando vieram para o Brasil, especialmente os italianos, devido ao solo europeu já ter sido um solo pobre, muito devastado, eles cavavam fundo, eles pegavam um arado, um trator e viravam a terra lá do fundo para cima, né? É uma característica europeu. O nordestino, que tem uma característica muito local, muito indígena até, ele não vira terra para plantar, ele faz uma covinha aqui, outra ali e planta ali, né? Mas o europeu tinha essa noção que era necessário virar a terra para trazer os nutrientes de cima, porque especialmente as gramíneas, elas tiram todo o nutriente da superfície e precisa trazer de baixo os novos nutrientes para poder ter uma vegetação, ter uma plantação viçosa. Nós estamos falando aqui sobre nutrição, o que é certo, o que é errado, o que é mito e o que é verdade, com o doutor Irivaldo, que é farmacêutico e profundo conhecedor dessas nuances que vocês estão vendo aqui. E nós vamos terminar o primeiro bloco e no segundo vamos falar daquelas coisas que diz assim, ovo é bom, aí depois vem outra turma e diz ovo é perigoso. Tome vitamina C, depois não tome vitamina C porque ela dá cálculo renal. Então, nós voltaremos dentro de um minuto para falar sobre essas coisas. As
lojas Sorvetes Finos, em parceria com a Ester Bom, estão realizando a terceira edição da campanha Casquinha do Bem. Por apenas R$ 2,50, você estará se deliciando de uma casquinha com os mais diversos sabores e colaborando com o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, GAC. Passe nas lojas da Sorvetes Finos, peça uma Casquinha do Bem ou compre um voucher durante todo o mês de setembro e outubro e contribua para a felicidade dessas crianças. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. Estamos voltando com o segundo bloco do programa Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União de Natal. E nós estamos entrevistando o Dr. Edivaldo, que é professor de farmácia e também trabalha como farmacêutico. E está aqui conosco trazendo algumas coisas que são importantes para o conhecimento geral de colegas médicos, de estudantes de medicina, de farmácia e o público em geral. Então, hoje em dia, nós falamos muito de evitar uma comida processada. Era melhor comer uma comida mais natural. Como também nós falamos de evite os embutidos. O que você tinha para nos dizer sobre esses famosos embutidos que são o quê? Salsicha, salame, professor Foucault, o que eu tenho que dizer não é boa coisa não, né? Veja, quando a gente vai comprar um frango, o frango não é feito só de coxa, sobrecoxa, peito, né? Onde que vai o pé do frango, onde que vai a cabeça, onde que vai a pele do frango? Tudo aquilo que não é utilizado nos animais como carnes nobres e que supostamente seria descartado, seria jogado fora, vira embutido. Isso é processado, é moído, vira uma pasta e se transforma na salsicha, se transforma no presunto, se transforma na mortadela, se transforma em comida rápida, né? Em hambúrgueres e tudo mais. Então, comida boa não é, né? Certamente comida boa não é. É comida altamente processada, com grande quantidade de conservantes, modificadores de sabor, conservantes inclusive para guardar longo tempo de prateleira, perde poder nutritivo, porque geralmente esses produtos são todos eles resfriados ou congelados, né? E por isso eles perdem característica nutritiva também, sem contar que as partes que são utilizadas para fazer os embutidos não são partes boas, são partes de refúgio. E são partes que em termos de nutritiva é muito baixa. Tem uma quantidade muito baixa de nutritivos saudáveis e muito elevada em péssimas gorduras. Então, fica para vocês aí o nome, embutidos, e por que às vezes algumas pessoas que trabalham com nutrição, com alimentação, com saúde, dizem evite os embutidos. Que na realidade, mais uma vez, Edivaldo, vem aquela condição que eles são muito saborosos. Né? Sim, saborosa, é a comida rápida, é fácil. E em partes até, professor Foucault, são muito baratos, né? São de fácil aquisição. Então, o mercado pega a gente por isso. Então, quando ele diz assim, alimentação natural e alimentação processada, aí tem uma mistura muito grande, porque hoje em dia está se considerando muita coisa natural que não é natural. Como também tem muita verdura, que também dizem que ela é natural, que não tem agrotóxico. Nós somos enganados sempre. Sim, professor Foucault, nós temos aqui aquela onda que já é bastante antiga, que são os produtos diet e os produtos light, né? Os produtos que são diet, eles têm uma característica dietética interessante, com a modificação dos seus componentes por eles serem dietéticos.
Já os produtos light, eles apresentam o índice menor de calorias, né? Mas é curioso que quando a gente pega um produto light, ele costuma às vezes ter mais sal, né? Às vezes eles têm mais gordura do que um produto convencional. Então é preciso o consumidor ficar de olho no produto, porque às vezes ele procura um produto com quantidade de sódio menor ou com uma quantidade de um componente menor, e quando ele compara o diet com o light, o produto normal, integral, vale mais a pena, né? Do que um produto que é light. É muito comum acontecer isso, em termos de composição. Isso então, tudo é muito importante. O consumidor, acima de tudo, precisa aprender a ler o rótulo, né? É importante ler o rótulo e fazer uma comparação. Agora, eu não sei, ainda bem, né? Por exemplo, os alimentos transgênicos, todos eles estão vindo com aquele T. Eu tenho impressão até quando isso vai ficar, né? Sr. Fulco, a indústria ganhou essa queda de braço e nem todos os produtos estão com o T de transgênico. Se fosse assim, praticamente toda cerveja consumida no Brasil deveria ter um T na lata, né? Porque aquelas cervejas que são fermentadas com cereais não maltados, que está liberado, né, que a fermentação não precisa ter cereais maltados, não precisa ter malte, porque algumas hoje, umas cervejas mais caras, mais finas, elas dizem no rótulo, puro malte. Aquelas que não são puro malte são fermentadas com milho. E a indústria do milho vai comprar milho não transgênico para pagar mais? Há dados que mostram que entre 10% e 11% somente de milho no Brasil é milho sem ser transgênico. Então, 90% do milho... Eu acho que o percentual ainda é maior, viu? Eu não sei, eu estou cobrando um dado que eu conheço que 90% é transgênico. E a cerveja, então, que está lá escrito no rótulo, que tem cereais não maltados, ela foi fermentada com milho transgênico. Então, você fala assim, eu nunca usei transgênico. Tomou cerveja? Já. Então, você usou transgênico. Então, comida de animais, comida de gato, cachorro, todas elas são transgênicas. Então, é isso que eu digo. Hoje em dia, você aprende muito sobre nutrição, sobre alimento, conhece as características, mas a gente é envenenado de todo jeito, fica complicado. A transgenia, do todo, ela não é tão mal. Acontece que os processos de mudanças alimentares no mundo foram muito rápidos e não deu tempo do nosso organismo se adaptar. Possivelmente a gente precisaria de uns 5 milhões de anos para se adaptar à nova alimentação que está aí. Por exemplo, o glúten, né? Hoje as farinhas, ela tem excesso de glúten e nós não nos adaptamos a isso ainda, por isso que faz mal. Outrora já usávamos farinha e nem tanto assim tínhamos o problema com glúten. Hoje o índice de glúten é muito maior, que é para dar elasticidade à massa, né? E nosso organismo não deu tempo de se adaptar em termos de genética a esse excesso de glúten e acaba fazendo mal. Tem outro assunto aqui que para muita gente é novidade e para muita gente é importante. Várias pessoas já estão até sendo medicadas com a insulina por eles apresentarem essa deficiência insulínica. Resistência. Então, como nós estamos falando aqui de se fosse possível a gente substituir o medicamento pelo alimento, o que você acha de alguma alimentação ou algum grupo alimentar que pudesse fazer com que a pessoa que é portadora de uma deficiência insulínica pudesse se compensar e demorar mais a ser um diabético, por exemplo? Na verdade, Sr. Fulco, nós não temos uma deficiência na insulina em si. Nós temos a dificuldade do organismo fazer com que a sua insulina ela tenha o seu efeito em retirar a glicose do sangue, da circulação e jogar para os músculos, né? Isso que nós chamamos de resistência insulínica. A resistência insulínica ela é mais proveniente do nosso excesso de alimentação por carboidrato e especialmente quando acontece o excesso de gordura abdominal. A gordura, quando é distribuída pelo organismo afora, as pesquisas não mostram que esse é o paciente candidato a uma resistência insulínica, e sim a obesidade, especialmente a localizada na região abdominal. Inclusive, essa gordura aumenta em praticamente 3 vezes esses portadores da famosa barriguinha, né? De aumentar em 3 vezes os acidentes cardiovasculares.
E esse paciente que tem essa gordura abdominal é o forte candidato a ter uma resistência insulínica. O organismo tem insulina, ele não consegue metabolizar o açúcar, o pâncreas produz ainda mais insulina e ele vai ter essa resistência e cada vez ele ganha mais peso. E ele vai cada vez se alimentar, obviamente, de mais carboidrato e vira um círculo, né? E nesse paciente que se alimenta mal e tem a resistência insulínica, esse paciente ele é o forte candidato à morte devido aos acidentes cardiovasculares. Muito mais daquele paciente que ele abusa das gorduras. Abusar então de açúcar, abusar de carboidrato, abusar de frituras é muito mais grave do que abusar de gorduras, quando a gente mostra o mapa dos acidentes, né? Quando eu pergunto que tipo de alimentação, eu não sou nutricionista, mas a gente sabe, como uma orientação farmacêutica que eu sempre dou, é que os alimentos integrais, os alimentos com mais fibra, né? Os alimentos crus, com fibra, menos processados, como a gente faz assim, faz um suco e coa o suco, joga fora a fibra e toma o líquido, né? Então, as fibras, elas são os grandes alimentos que contribuem para melhorar essa resistência insulínica. Primeiro, porque as fibras diminuem a absorção de açúcar, então já tem um ganho por absorver mais. E segundo, porque ao ingerir as fibras, o nosso sistema digestivo funciona melhor em termos de nutrientes que recebe e em termos de movimentação dos alimentos no tubo digestivo. É uma coisa que muita coisa mudou, né? Porque ultimamente também nós temos as cirurgias bariátricas, né? Que mexem com o tubo digestivo, que faz com que o alimento tenha menos contato, mais tempo para absorver determinadas coisas. É tanto que a vitamina B12 faz falta no paciente que faz a cirurgia bariátrica. Então, a gente nota que hoje é um mundo tão grande de tantos conhecimentos que é preciso a gente estudar mais. Sim, né? prestar atenção. Estudar mais, ficar pensando mais e ter uma certa mudança em equilíbrio alimentar. O que eu noto, às vezes, é que pacientes, por exemplo, o diabético, é dado para ele uma lista de não poder tantas coisas que, às vezes, ele morre de inanição. Ficam magros, amarelos e feios, porque não comem mais. Então, eu acho que tem uma certa qualificação em tudo isso, porque todo alimento é bom, mas depende da quantidade. É verdade, Dr. Fulco. Hoje no mundo, dos mais de 7 bilhões de habitantes que nós temos aí praticamente 5 bilhões de pessoas que comem demais e 2 bilhões que comem de menos. O mundo se divide em quem come demais e em quem passa fome, né? Se quem come demais pudesse olhar com mais sensibilidade, tivesse compaixão, poderia dividir o que come demais com os que comem de menos e ninguém passaria fome no mundo, né? Mas ainda assim, nós hoje temos muito mais facilidade de ter acesso à comida. Hoje é muito mais fácil. Nós dois aqui podemos telefonar e pagar a comida aqui em 3 vezes no cartão sem juros, que chega aqui em nossa mão agora, né? Então é muito mais fácil comer hoje do que comer antigamente. Antigamente, para comer, a pessoa tinha que guardar a semente, tinha que plantar, tinha que colher, ou seja, ela gastava a energia, né, para poder comer. Ela não ganhava peso, ela tinha uma vida mais saudável. Esses dias, lendo um artigo, havia um comentário seguinte, que talvez nós precisamos chegar até esse ponto do desenvolvimento de conhecimentos científicos para que a gente parasse e tentasse ouvir o que a nossa bisavó dizia, né? Coma de tudo um pouco, mas com equilíbrio, né? Você pode comer de tudo, mas com equilíbrio, né? Sem exageros. A regra ainda para todas essas alterações que nós temos é comer exatamente aquilo que a gente julga que não seja em excesso. Muito bem. Tem um item aqui que eu queria ver com você, é sobre esse problema da gordura animal. A gente começou o programa falando que gordura não era tão mal, que muito pior eram os hidratos de carbono. Mas a gordura animal, como poderia ser ela substituída se ela está em todas as proteínas animais, né, associadas? A gordura em si, professor Fulco, quando a gente fala gordura, ela ganha um holofote grande, né?
Até o azeite de oliva, que é uma gordura boa, ela é boa em termos nutricionais, em termos de ser bem assimilada pelo organismo, mas ainda assim ela é muito energética, né? Se uma pessoa quiser perder peso, não é para abusar nem desse produto, né? Então as gorduras, elas têm bastante característica energética, sim. Mas a gordura animal, do todo, ela não é uma gordura ruim. É uma gordura que o nosso organismo, em termos de evolução biológica, ele aprendeu a trabalhar. Ora, bolas, o homem das cavernas tinha horta. O homem das cavernas acordava de manhã, o café da manhã dele era um porco do mato, era uma capivara, né? Era um coelho, ele só comia isso, né? Nós aqui, quando pela urbanização, a gente mudou o nosso hábito alimentar. Mas quando a gente fala hoje, eu vou ser vegetariano, ótimo, mas você tem que prestar atenção, né? Faça uma alimentação equilibrada, porque a nossa base biológica não é ser vegetariano, é comer bicho mesmo, né? Que era o que o homem da caverna comia. E 5 milhões, 6 milhões de anos para a gente é muito pouco, em termos da gente se adaptar a uma nova situação. Então a gordura, ela é um alimento bom, não é um alimento ruim. Sabendo escolher uma gordura animal, uma gordura vegetal, são realmente bons alimentos. Então, e as gorduras, quando elas são esquentadas, né, quando elas sofrem alta temperatura, aí complica. Ela muda a conformação química da estrutura molecular. Ela se transforma na gordura trans. E a gordura trans, ela é ótima para ajudar a compor o nosso LDL, que é o mau colesterol, né? E à medida que a gente aquece, a gente gasta um dinheiro grande num azeite de oliva com índice de acidez baixíssimo, né? Quando a gente vai lá e bota ele na panela para fritar. Seria melhor fazer com óleo de soja, né? Baratinho, que dá na mesma, né? Então, assim, quanto mais delicado, quanto mais insaturada a gordura, menos a gente deve esquentar, né? Ou então, quando fritar, que seja uma fritura rápida, para não perder essa propriedade molecular dela. E ela induzir a produzir o HDL, que é o bom colesterol. Inclusive também a quantidade, como sempre, né, que a gente tem falado aqui, tem pessoas que, por saber das qualidades e vantagens do azeite de oliva extra virgem, prensado a frio, ele acha que pode tomar à vontade, no máximo 3 colheres de sopa por dia. E tem pessoas que não arranjam o lugar de botar isso e toma. Ou então bota no pão, quando podia usar nos vegetais, nas saladas, né? Sem dúvida. Naturalmente. É que a gente está falando. Pegar um azeite de oliva e você comer ele com pão francês, é você trocar 6 por meia dúzia, né? Você está usando uma boa gordura num carboidrato ruim. Você não está realmente fazendo nada. Agora, as pessoas em geral, professor Foucault, elas não têm a obrigação de saber tudo isso. As pessoas leigas, elas levam a vida delas achando que isso é bom. Agora, a obrigação é nós, é eu, é você, em ajudar as pessoas a abrir o olho delas. Nós é que temos essa obrigação de dizer para as pessoas, olha, não faça isso. Ainda assim, nós encontramos os famosos cabeça dura, né? Aquele que não larga de fumar, aquele que come errado. Então, toda mudança que as pessoas puderem fazer naquilo que às vezes está um pouquinho errado, não tenha dúvida, ela consegue ter uma vida saudável com muito mais rapidez até. É verdade, eu às vezes me choco muito quando ligo uma televisão, Edivaldo, em determinadas estações, e lá está se cultuando pessoas até de nome, que são pessoas que têm assim, uma certa influência na opinião pública, falando de coisas completamente erradas para a nutrição, para a alimentação, e aquilo milhões de pessoas escutam. Basta pagar um bom comercial, professor Foucault, que a gente coloca qualquer personalidade, né, para convencer de um produto, né? É muito fácil isso. Eu já vi, muita gente viu aí, um programa de cardiologia, os cardiologistas de nome, falando assim sobre a vida do coração, a saúde do coração, e o patrocinador é a margarina. Então eu acho isso muito esquisito. Sem dúvida. Ele mexe muito com a cabeça de outras pessoas. A minha não mexe não, eu fico só chateado por não poder dar jeito. E meu ponto de vista é justamente vir aqui para a TV União fazer um programa desse em que a gente, sem ter patrocínio de ninguém, estamos falando de coisas certas, que às vezes ferem a outras pessoas. E é verdade, eu acho assim,
Não é chateação nenhuma. As pessoas, essas que estão nos assistindo e ouvindo agora, assim, marcar uma consulta contigo, procurar a mim, aos profissionais que ela confia e pegar uma opinião. Né? Professor Fulgo, todos os postos de saúde desse país têm um nutricionista. Todos os postos têm farmacêutico, tem médico, tem psicólogo. Então, não falta chance da pessoa chegar lá e se orientar. E as mudanças na nossa vida têm que ser feitas gradualmente para que realmente tenha um resultado. É importante isso. Tá bom. Nós vamos fazer um pequeno intervalo para o terceiro e último bloco. Voltaremos dentro de 1 minuto. As lojas Sorvetes Finos, em parceria com a Esther Bom, estão realizando a terceira edição da campanha Casquinha do Bem. Por apenas R$ 2,50, você estará se deliciando de uma casquinha com os mais diversos sabores e colaborando com o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, GAC. Passe nas lojas da Sorvetes Finos, peça uma Casquinha do Bem ou compre um voucher durante todo o mês de setembro e outubro e contribua para a felicidade dessas crianças. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. O programa é Saúde é Tudo, a sua TV União de Natal é quem nos dá a oportunidade de fazer esse programa. E hoje nós estamos com o doutor Edivaldo Micali, que é professor da Faculdade de Farmácia, é farmacêutico, e tem muito prazer em vir aqui conversar com a gente, essas coisas que ele tanto sabe. Nós vamos rodar um tape para esclarecer um pouco a nossa conversa e também para a gente relaxar um pouco aqui. Você sabe o que são alimentos probióticos e onde encontrá-los? Probióticos são alimentos ou produtos que contêm micro-organismos vivos e benéficos para a saúde. O conceito foi introduzido no início do século XX, quando o prêmio Nobel L. Metchnikoff, conhecido como o pai dos probióticos, propôs que o consumo de certos micro-organismos poderia melhorar a saúde das pessoas. Embora estejamos acostumados a pensar nas bactérias como algo prejudicial, algumas delas são essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo. Aquelas presentes no intestino, por exemplo, ajudam a digerir os alimentos, destruir germes causadores de doenças e a produzir vitaminas. Os alimentos que contêm micro-organismos benéficos para o corpo são chamados de alimentos probióticos. São exemplos de probióticos os fermentados como o chucrute, o kimchi, a kombucha, a beterraba fermentada, o gengibre, o pepino em conserva e o kefir, entre outros. Mas os probióticos também podem ser encontrados em cápsulas ou em sachês vendidos em farmácias. Pesquisas relacionam o uso de probióticos com a prevenção e o tratamento de vários problemas de saúde, como diarreia causada por infecções, diarreia associada a antibióticos, síndrome do intestino irritável, doença inflamatória intestinal, dermatite atópica, rinite alérgica, cárie dentária, doença periodontal, cólica em bebês, doença hepática, resfriado, prevenção da enterocolite necrosante em recém-nascidos de peso muito baixo, além de ajudar com outros problemas. Como funcionam os probióticos? Os probióticos têm uma variedade de efeitos no organismo e diferentes tipos podem agir de modos distintos, incluindo ajudar a manter a colônia de micro-organismos do intestino estável, estabilizar as barreiras do trato digestivo contra micro-organismos
nocivos ou produzir substâncias que inibam seu crescimento. Ajudar a comunidade de micro-organismos do trato digestivo a voltar ao normal após ser perturbada por um antibiótico ou uma doença, por exemplo. Combater os micro-organismos patógenos e estimular a resposta autoimune. O que a ciência diz sobre a segurança e os efeitos colaterais? A segurança para o organismo depende do estado de saúde prévio da pessoa. Em pessoas saudáveis, os probióticos têm um bom histórico de segurança. Os efeitos colaterais, se ocorrerem, são apenas sintomas digestivos leves, como gases. Em pessoas com problemas médicos prévios, por outro lado, pode haver efeitos colaterais graves, como infecções. O risco de efeitos colaterais graves é maior em pacientes muito doentes, operados, bebês debilitados e pessoas com o sistema imunológico enfraquecido. Mas consumir alimentos que são naturalmente probióticos não tem problema. Porém, se você possui alguma condição de saúde e está procurando tratá-la com probióticos, procure ajuda médica e não substitua seu tratamento convencional. Como nós vimos aí, é uma coisa bem moderna, bem que está na moda. E às vezes a gente nota assim, que muitas pessoas deixaram de usar a famosa coalhada, né, para usar o kefir. E que muitas pessoas deixaram de tomar o suco normal das frutas para usar a kombucha. Então, é uma coisa trabalhosa, eu conheço, já experimentei ambas já por um período. E a gente sabe que o valor da coalhada sertaneja, com rapadura, ela tem um efeito espetacular também. E não é uma coisa que a outra substitui totalmente. Mas são coisas que a gente está falando aqui no programa, porque tem pessoas que conhecem mais uma do que outra. Hipócrates, o pai da medicina, professor Foucault, em 480 a.C., ele já colocava claramente a relação entre o intestino e o cérebro. E depois a gente chegou à conclusão que realmente essa relação é devido a praticamente os 3 bilhões de bactérias que nós temos no sistema digestivo, que ajuda a nossa digestão e a produção de substâncias e também a absorção. Se nós não tivéssemos esses 3 bilhões de bactérias a nível intestinal, a gente não daria conta de digerir todos os alimentos e ter uma vida saudável. E por conta da vida moderna, dos alimentos químicos, né, dos alimentos processados, dos venenos que a gente come e toma, essas bactérias elas vão se definhando. Há uma teoria muito forte que diz que o Helicobacter pylori, essa bactéria que causa as dispepsias, as inflamações digestivas, ela não se desenvolveria, ela passaria despercebido se não fosse a queda abrupta de outras bactérias que estariam controlando a sua quantidade no sistema digestivo. Então, o Helicobacter pylori somente se pronuncia quando você tem uma queda de outras bactérias que promovem o equilíbrio no sistema digestivo. Então, mostra então que esse desequilíbrio, essa disbiose, ela propicia uma série de doenças e também faz com que alguns micro-organismos sejam benéficos para a gente. É isso aí. Então, eu queria comentar assim com você aqui, 3 alimentos assim que são espetaculares e, por sinal, muito gostosos, que é o ovo, o chocolate e o leite. Então, vamos fazer alguns comentários sobre esses 3 alimentos que já passaram épocas sendo vilões, como, por exemplo, há pouco tempo atrás, você não podia comer um ovo se você tivesse colesterol, se você tivesse mais idade, e que hoje está se pregando o uso do ovo. O ovo até está mais caro agora por conta disso. O leite também com suas indicações de contraindicação e o chocolate. O ovo, professor Foucault, é um alimento bastante completo. É uma das poucas fontes seguras da biotina, da vitamina H. E o ovo ele é capaz de fornecer para a gente praticamente todos os ingredientes, todos os nutrientes que a gente precisa. Ele gera uma vida, né? Sem dúvida alguma, é um alimento bastante completo, né? Para aquelas pessoas que precisam de uma fonte grande de proteína, o ovo é uma fonte fantástica. Por exemplo, pessoas maratonistas, corredores, pessoas que precisam de um desempenho físico muito forte e que não querem ter gordura no corpo, mas sim proteína, comem aí 6 até 10 ovos por dia. Estão aí esbanjando saúde. Então, o ovo é um alimento bom. O que acontece é que, geralmente, o ovo está associado a outras
a outras comidas pesadas. Só para pegar um gancho, às vezes a pessoa fala assim, eu sou barrigudo porque eu tomo cerveja. Não, você é barrigudo porque você come lasanha com cerveja, né? Barrigudo porque você come feijoada com cerveja, né? Então, é a mesma coisa o ovo. O ovo em si não é um alimento danoso. Agora, o acompanhamento dele, que pode ser mais danoso do que o ovo. Ele é um alimento seguro e é um alimento muito interessante. As pessoas comendo um ovo por dia, tem a vida muito mais saudável do que se não comer nenhum. E como o Edivaldo falou aqui agora, você comer um ovo cozido é uma coisa, você comer um ovo frito, você estragou o pato do ovo. Porque a alta temperatura é danosa, né? E mais o azeite frito, né? Eu comentei levemente aqui sobre o álcool, que você nem comentou, mas o álcool, ele é um alimento ruim, é um produto danoso, mas a própria Organização Mundial da Saúde, ela não diz que nós não devemos usar álcool. Ela diz que nós não devemos usar mais do que 30 ml de álcool por dia, que é a quantidade de álcool que está numa garrafa grande de cerveja, né? Uma garrafa de 720 ml de cerveja, ela tem perto de 30 ml de álcool. Até 30 ml de álcool puro por dia, ainda assim é tolerado pelo organismo. Claro que o álcool pode ser um indutor, o indivíduo ser alcoólatra. O álcool fora da nossa vida é melhor, mas em algumas situações ele é bem-vindo, porque o álcool ele ajuda muito a ser um depurativo do sangue, ele melhora o processo de agregação plaquetária, ele pode ser bastante benéfico quando usado dentro de uma quantidade tolerada, quantidade pequena. E o segundo alimento que a gente falou aqui, que foi o leite, a gente já falou no programa anterior, mas apenas lembrando que ele é um alimento completo e indispensável no começo da vida. E que depois tem certos animais, como por exemplo o cão, se você der leite para ele, que ele gosta muito até, mas faz muito mal. Quando o Pasteur desenvolveu o método de pasteurização, que leva o nome dele, né? A pasteurização ela foi desenvolvida que o leite ele chega até quase 70 graus e ele é jogado numa temperatura abaixo de zero. É esse choque térmico que mata as bactérias. Então, a pasteurização, o método que o leite vem no saquinho, vem naquelas garrafas, é o leite pasteurizado. O leite não deve ser fervido, porque a fervura leva o leite próximo de mais de 90 graus e a pasteurização não mais que 60, de maneira que o leite não deve ser fervido. O leite já é pasteurizado, já é propício para tomar, porque ele mantém mais as propriedades nutritivas. Acontece que a produção de leite atual se distancia muito da produção de leite antiga. Hoje, os animais que são produtores de leite recebem uma alimentação forçada. E, obviamente, que isso passa para o leite, faz com que o leite não seja tão mais natural, né? Então, por isso que atualmente a gente tem muito mais problemas com o leite do que, na verdade, a gente tinha assim, 50, 60 anos atrás. Mas eu não tenho coragem de tomar o leite sem ferver. Eu sei que perde um bocado de coisa, e inclusive o nosso leite que é cozido, que depois fica exposto para esfriar na luz, ele perde toda a vitamina B6, né? Em parte, vitamina D também, né? Mas, assim, a pasteurização é um processo seguro, é um processo bem determinado. Outra coisa é o chocolate. Então, o chocolate hoje está em todas as coisas, né? Você deu um toquezinho no programa anterior, dizendo que aqueles chocolates que vêm ao leite ou coberto, nós não estamos comendo chocolate, né? É verdade, Sr. Fulco. O chocolate ele é um alimento muito bom. O cacau, que é a matéria-prima de onde vem o chocolate, o cacau ele é da mesma família do guaraná, né? E ele é da mesma família que você tem as metilxantinas presentes no guaraná, e também é um produto altamente estimulante. A teobromina que está no cacau é semelhante à teofilina que está no chá verde e é semelhante à cafeína que está no guaraná e também no café. É guaraná, café e cacau. São os três primos, né? Eu sempre brinco, são os três primos, que são altamente estimulantes. O café é um produto interessante, é um produto bastante antioxidante. A cafeína é um
ativador do organismo. A mesma coisa acontece com o cacau, né? E também com o guaraná. Mas o cacau, ele é um protetor circulatório. Ele tem uma função muito interessante em controlar os batimentos cardíacos. O cacau, ele tem uma quantidade muito vasta de magnésio. Acontece que a maioria dos chocolates que a gente compra hoje, esse chocolate básico, né? Na verdade é uma gordura hidrogenada misturada a um corante e um produto para dar sabor. Um produto, para realmente ele ser chamado de chocolate, ele tem que ter um índice de cacau bastante elevado. Caso contrário, a gente está utilizando um produto que não é verdadeiro. Então, se o usuário ele tem certeza que está usando um chocolate de verdade, um chocolate de boa qualidade, ele não vai lhe fazer mal de uma maneira tão significativa assim, né? Agora, é interessante verificar qual é o produto realmente que está sendo usado. O chocolate, assim, de uma maneira geral, a gente considera a 70% para lá, sempre é o que é o mais há até saudável. uma lei que eu fiquei sabendo, uma lei que está no Senado Federal, lá em Brasília, para ser chamado de chocolate, somente os produtos que têm pelo menos 35% de cacau. Fora disso, ele é chamado de confeito, né? Não é nem de chocolate mais. Achocolatados. Achocolatado, já tem uma característica mais ou menos assim. Mas outra coisa importante também na alimentação, para a gente encerrar o programa, Edivaldo, que eu queria que você fizesse alguns comentários, é os grãos, principalmente castanha do Pará ou castanha do Brasil, castanha de caju, noz, amêndoa, são coisas maravilhosas, cheias de ômegas na vida, mas que o pessoal às vezes usa indevidamente e em vez de fazer bem, faz mal. Então as quantidades são importantes se usar, porque são pequenas quantidades, porque são altamente calóricas. É verdade. O senhor veja, vamos pegar o caso da castanha do Pará, que ela tem grande quantidade de selênio. Mas a grande quantidade de selênio está na própria noz e também naquela capinha, numa pelezinha marrom que ela tem do lado de fora, que ali também tem bastante selênio. Geralmente pega aquela pelinha, joga fora e joga parte do selênio fora. É importante comer aquilo ali também, né? Mas dependendo do local que a castanha é produzida, ela tem mais selênio e menos. Vamos pegar um exemplo. A falta de selênio no organismo traz alteração na próstata e queda de cabelo. Se a gente utilizar uma castanha que tem muito selênio, que geralmente as castanhas do norte do Brasil, o excesso pode provocar queda de cabelo. Então a falta de selênio provoca e o excesso também. Se a pessoa costuma comer 4 castanhas produzidas no sul do Brasil, comer 4 castanhas do norte do Brasil é muito, porque tem muito mais selênio. Então não precisa mais do que uma por dia, né? E também não é para usar uma semana, é para usar uma por dia por vários anos, quem sabe por o resto da vida, né? Que é realmente um alimento muito interessante. As nozes também, mas para quem pode pagar por elas, né? Pode se ingerir. Mas se você não acha que a castanha é muito cara, usa uma, dia sim, dia não, né? Isso. Como a peixe, que tem selênio também, tem outros grãos que tem também selênio, né? O alho tem grande quantidade de selênio, especialmente aquela pelinha cor-de-rosa do alho, ali tem muito selênio. Pois é isso. Então tem outros alimentos também que nós encontramos boas fontes. O problema é que a gente nunca presta atenção, Edivaldo, mas se você for olhar, o alho é mais caro do que tudo isso. 1 quilo de alho é um horror. Você diz, não, eu só uso um dentinho. Sim, mas é caríssimo, mas é um alimento também perfeito e completo. Professor Fulco, não é nem tão caro assim. Eu observo que nós temos muito no Brasil a comercialização de um alho chinês, que é um alho xoxo, é um alho, né, que não é tão nutritivo assim. Aquele alho bonito, aquele alho rosado, né? Aquele alho encorpado, aquele que é um alho de verdade. Não precisa grande quantidade. E o alho é um produto fantástico para reduzir a pressão arterial. Se as pessoas que têm pressão alta tivessem mais hábito de usar o alho, até na culinária, poderia até reduzir a quantidade de medicamento para hipertensão. E, inclusive, melhorar também a imunidade. Sim. Esse é um programa espetacular que a gente tem vontade de continuar falando. A direção já está nos avisando que a gente passou do horário aqui um pouco,
mas é porque a gente esquece. O assunto é tão empolgante, tão bom, e quando a gente está com o Edivaldo, que sabe conversar sobre isso, seria coisa para a gente conversar mais tempo ainda, viu, Edivaldo? Sem dúvida. Mas, infelizmente, terminou o nosso horário. A gente termina o programa e continua falando aqui. Está muito bem. Então, terminamos mais um programa Saúde é Tudo. Até o próximo programa, às 21h30, nas quintas-feiras, e 11h30 no domingo. Até lá.